O Japão é um dos países que mais registram terremotos no mundo. Um tremor é sentido a cada 5 minutos. O Japão está localizado numa área sísmica muito ativa, chamada de Anel de Fogo. A gente vai entender melhor isso com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes, no quadro CNN Terra. Professor, boa noite. Muito bom ter um senhor com a gente, até para a gente entender principalmente como é que essa localização tão específica aumenta essa preocupação de tremores ali no Japão. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Veja, Márcio, para a gente ter uma ideia da magnitude, né, desse terremoto de hoje, antes da gente entrar no mapa, nós temos uma tabela que mostra os danos que podem acontecer conforme o nível de intensidade, né? Esse terremoto ele ficou aqui embaixo, entre 7 a 7,9, que são danos sérios com destruição de prédios. Normalmente, a gente consegue sentir a partir de 5, 4, a gente já começa a sentir, principalmente se a gente está em edifícios mais altos. Mas com 7 em diante, realmente os danos eles podem ser bastante significativos. Em termos de intensidade, ele é similar ao verificado no início do ano passado, 1º de janeiro de 2024, quando um outro terremoto aconteceu numa outra área do Japão, com danos bastante significativos. Né? Eu estive lá e vi os danos. O terremoto foi em janeiro, como o senhor bem disse. Em março, a gente ainda via devastação na cidade, até porque era uma cidade pequena, sem grandes recursos, demorou a ser reconstruída. Agora, é interessante, quando o senhor mostra ali pequenos danos, quase a gente não sente, com a experiência de ter morado no Japão e ter sentido alguns terremotos, tem vezes que você está andando na rua e você sente uma tonteira. Tô tonto, aí você olha para o alto, isso aconteceu várias vezes, está o sinal de trânsito assim, balançando, a placa de localização balançando, houve um terremoto. Mas professor, talvez agora fosse importante a gente mostrar o mapa, até para a gente registrar onde foi aquele local, está desse lado aqui, onde foi o local daquele terremoto e como a gente consegue fazer uma relação com os desvios da Terra, né? As placas tectônicas que formam o planeta. Então, aqui nós temos essa placa mais alta, é a placa eurasiana, que é uma placa muito grande que pega a Europa e Ásia. Todo esse bloco que está do seu lado aí. Aqui embaixo nós temos, onde está mais baixo, essa é a placa do Pacífico e essa daqui é a placa das Filipinas. A placa do Pacífico, ela entra por debaixo dessa placa eurasiana. Então, ela vai provocando um enrugamento dessa placa e surge uma cadeia montanhosa que pega boa parte do Japão. Ao mesmo tempo em que ocorre isso, ocorre uma pressão muito grande entre as rochas, né? E à medida em que essas rochas vão acumulando essa pressão, chega um determinado ponto em que elas não resistem mais e ocorre uma ruptura. Aí você tem as ondas de choque, que são os terremotos. Esse terremoto ele acaba não sendo tão intenso quanto outros porque ele foi profundo, ele foi a 50 quilômetros. Então você tem uma camada grande de rochas para ajudar a dissipar essas ondas de choque. Se ele fosse mais raso, o impacto poderia ser muito maior. E pelo mapa, o tremor foi mais ou menos aqui, o epicentro foi mais ou menos aqui, nem tão distante do continente. O que pode provocar ou não um tsunami? Principalmente se a movimentação das placas, porque veja, a gente está falando de uma movimentação horizontal. Se essa movimentação tiver um componente vertical, aí sim você tem uma movimentação muito grande, de uma massa grande de água, e aí você gera as ondas do que vão dar origem ao tsunami. Muitas vezes, até quando a placa está fazendo esse sentido e começa a se chocar, e às vezes, pum, sobe. Pode ocorrer o que a gente chama de basculamento, né? Pode ocorrer uma movimentação vertical, quer dizer, além dessa movimentação horizontal, você tem uma movimentação vertical que provoca o deslocamento de uma grande massa de água. O terremoto que aconteceu no início desse século, se não me engano foi 2004, né? Ele teve um componente grande de movimentação vertical. Mas é interessante isso, foi uma longa faixa que se movimentou. Não foi uma movimentação muito grande verticalmente, mas a extensão dela foi muito grande. Isso provocou
um deslocamento de uma massa muito grande de água. E os representantes da Agência Meteorológica do Japão, eles falavam, e a gente viu na reportagem isso, eles falando que existe a possibilidade de novos tremores. A gente sabe que existem os secundários, os tremores secundários, mas o noticiário da TV japonesa falava de um mega terremoto, um mega quake. Era como eles estavam se expressando. A gente consegue prever isso, professor? Não, a gente consegue, a partir desse primeiro tremor, perceber que não apenas tremores secundários, mas um maior ou um grande pode acontecer? Não nessa situação. O que são esperados são tremores menores, né, com intensidade em torno de 6, aí pode durar alguns dias ou até mesmo semanas. Sim. Mas o grande terremoto que eles esperam não é com a placa, não é no choque da placa do Pacífico, é da placa das Filipinas. Tem uma fossa, né, uma zona bem profunda aqui no choque dessa placa com o Japão, aqui que pode ser o epicentro de um mega terremoto que é esperado há muito tempo no Japão. Muito obrigado, professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, nos ajudando a relembrar alguns momentos de um certo susto que acontecia, mas o Japão é um país preparado e isso que nos acalmava. O tremor podia acontecer, às vezes estava em casa, de repente o quadro começava a bater na parede, levava 5 segundos, parecia 5 horas, mas a gente sabia que a gente tinha que ficar em casa, porque ali a construção era segura. Isso as grandes cidades têm esse preparo. Muitas cidades do interior Toda não razão. têm, né? Nem todas as cidades têm esse preparo, como a gente viu no terremoto de janeiro de 2024, quando muita gente morreu. Porque as casas demoliram, foram ao chão, porque não tinham ainda preparo, porque é caro adaptar o imóvel para essas novas regras anti-tremor. Muito obrigado, professor Pedro Cortes.